E aí galera, beleza? Então eu tava sumido por um tempo aí, tava com uma gripe meio forte, perdi a voz, ainda tô com a voz meio rouca, então não estranhe. Mas eu tenho um vídeo bem legal pra vocês, eu acho que vocês vão gostar, que é sobre como borrar as suas fotos. Borrar as suas fotos? Como assim, cara? Todo mundo quer aprender como é que dá mais nitidez na sua fotografia. Ninguém quer saber como é que faz pra borrar a sua fotografia. Então dá uma olhadinha nessa fotografia. Qual que é a diferença dessa fotografia pra esta fotografia? Qual que é a diferença de técnica utilizada? Você consegue identificar? E essa aqui, o que eu fiz pra fazer a fotografia dessa forma? Você consegue identificar cada uma das técnicas? Ó, já vou começar o vídeo dizendo que há muitas formas de você borrar as suas fotografias. E eu, particularmente, gosto muito do estilo. Quando você borra a sua fotografia, você deixa muito evidente que há movimento ali, que existem fatores se movimentando, seja você, seja o sujeito que você está fotografando. Você tem uma imagem que ao mesmo tempo é estática, é uma fotografia, e você perpassa a ideia de movimento. E eu gosto muito disso. Eu analisei as minhas fotografias agora para fazer esse vídeo e eu percebi quantas fotografias que eu gosto que tem borrado. E borrado, obviamente, é total perda de nitidez. Na parte borrada, você não vai ter nitidez, você vai ter uma ideia do que estava ali. É algo que o seu olho não captura, então é um efeito, digamos, um tanto surreal, porque você com o seu olho nu não consegue perceber esse efeito que aparece na fotografia. Então eu vou começar com três fotografias que eu fiz um tempinho atrás aí, que eu utilizei basicamente a mesma técnica. Dá uma olhadinha nessa fotografia com o atleta correndo com o fundo no mar. O que você percebe? Você percebe que é o atleta que está borrado, é o atleta em movimento que ficou borrado e o fundo tá nítido. O que isso significa? Significa que provavelmente eu utilizei um tripé, que seria verdade, eu utilizei. Você percebe que é durante o dia, tinha bastante luz ali. Então, para conseguir uma longa exposição, esse caso aí foi mais ou menos meio segundo, eu precisei de um filtro ND, porque a minha lente não ia conseguir fazer a exposição sem o filtro ND. Ela vai no máximo até f22, então não tinha como fechar o suficiente para conseguir esse efeito. E mesmo que eu fechasse, eu teria outro efeito, porque aí eu teria o fundo mais em foco. Eu queria realmente uma faixa de foco bem pequena. Então essa foi a técnica, um filtro ND, uma teleobjetiva, você vê que o enquadramento é bem fechadinho, e esperar o atleta passar e borrar na fotografia. No segundo caso do outro corredor ali borrado, é a mesma técnica basicamente. Só mudei um pouco ali o local que eu obtive a fotografia, então não tem mistério, é exatamente isso. Câmera no tripé, velocidade de mais ou menos meio segundo, deixar o atleta passar e deixar ele borrar. No caso das bikes ali, eu consegui ficar bem de frente das bikes, porque logo antes de chegar em mim na minha câmera, eles viram à esquerda ou à direita, então eu consegui esse ângulo central, como se fosse um túnel, é uma passarela toda vazada, ela é toda aberta, mas nessa imagem parece que é um túnel, e o atleta, ele é um efeito como se desse um zoom no atleta, certo? O desfoque que ele recebe é ele se aproximando da câmera. Então eu gostei muito do efeito. Da mesma forma, nesse mesmo dia eu usei o tripé, uma lente teleobjetiva e o filtro ND. Nesse caso a exposição foi um pouco mais longa, foi de 1 segundo. Agora, vocês lembram da fotografia que eu mostrei para vocês do atleta borrado correndo, certo? Agora dá uma olhadinha nessa fotografia aí, ó. O que você percebe aí de diferença comparado com a outra? Bom, você percebe que existe borrado também, mas o borrado não tá no atleta. O borrado tá no fundo. E como é que eu consigo esse efeito? Vou pegar a câmera para mostrar para vocês, certo? Aquela fotografia ali eu fiz com a minha grande angular. Aqui eu tô com a 2470, mas a ideia é você ver o atleta passando, ou um carro, ou qualquer coisa que você for fotografar que tá se movimentando, e você, por exemplo, tem o seu ponto central de foco, certo? Ali no meio, você vai sempre tentar deixar ele exatamente no mesmo ponto de foco. Esse que é o segredo de você conseguir esse tipo de imagem. Você vai acompanhar ele, certo? No começo você vai se movimentar bem pouco, e aqui vai acelerar. E aí você vai, para acompanhar, você vai ter que aumentar a velocidade aqui quando ele passar ao seu lado, porque a sensação de velocidade dele passando é maior. Então esse é o segredo, você sempre tentar deixar ele ali no ponto central do foco, certo? Essa que é a ideia. E aí você vai ter o atleta nítido e o fundo borrado, porque você fez o movimento aqui que borrou o fundo. Então é um efeito totalmente diferente do anterior, que você deixa em foco o sujeito que você está fotografando e o fundo fica completamente borrado.
Esse é o efeito do panning. O anterior não é panning, o anterior é simplesmente uma fotografia de longa exposição. Agora dá uma olhadinha nessa fotografia. Você vê que é um retrato que eu fiz da menina deitada na grama. Você vê que tem um efeito ali de desfoque radial, se chama. É um desfoque que eu não sei como conseguir na câmera, eu faço na edição. Você vê que é como se a foto alguém tivesse mexido a foto ao redor ali nos extremos, certo? É um efeito que você coloca no Photoshop. Tem vários fotógrafos que usam isso. O Ronaldo, do 35mm, é um cara que usa bastante isso. Já reparei em várias fotos dele, ele utiliza esse filtro radial. Fica bem legal, eu gosto do efeito. Claro que você tem que saber utilizar, não utilizar de forma exagerada, que fique muito evidente ali o que você fez. Mas é um tipo de borrado que você utiliza principalmente para retratos e que normalmente você vai fazer na edição. Tava pensando agora como que eu poderia fazer com a sua câmera. Você poderia, por exemplo, fazer uma fotografia nítida, certo? Totalmente nítida. E depois, na mesma posição, você faz com uma velocidade de obturação um pouco mais lenta, girando, certo? Aí você vai dar um giro no próprio eixo da câmera. Depois você vai no Photoshop e junta essas duas imagens. Seleciona a parte que você quer mais nítida e seleciona a parte que você quer mais circular. Em teoria tem como fazer, eu nunca tentei fazer isso, mas eu tenho quase certeza que funcionaria muito bem fazer isso. Talvez precisasse de algumas tentativas. Outro caso de panning, dá uma olhadinha aí nessa fotografia de bike que eu fiz. Você vê que o fundo ali, o verde, tá bem desfocado na horizontal, porque eu tive que acompanhar o ciclista. O ciclista, ele vai muito mais rápido que o cara que corre, então o movimento que você vai fazer é bem mais rápido aqui nesse caso foi com uma tele. Então você vai conseguir um desfoque mais pronunciado. Quanto mais grande angular for a lente, mais difícil de você conseguir esse borrado. Quanto mais tele, menos movimento você precisa fazer aqui para você conseguir o borrado. Da mesma forma, quanto mais rápido é o sujeito que você fotografa, mais fácil é conseguir panning. Então, com bike e com teleobjetiva é uma forma muito boa de você conseguir panning. Eu selecionei outra fotografia ali para vocês verem de bike que eu fotografei com uma teleobjetiva. Você vê que o efeito é bem parecido. Essa que é a ideia. E claro, você não precisa utilizar algo como isso para você fazer esse tipo de fotografia. Inclusive, seu obturador vai estar mais fechado para você fazer esse tipo de fotografia, porque você vai ter que deixar entrar menos luz. Então você pode muito bem comprar uma lente como essa aqui, uma lente que eu gostei muito, a Canon 55-250. Vou deixar o link aqui embaixo para ela. Você encontra ela usada por um preço muito bom, mas o preço nova dela também é muito legal. Ela é 55-250, ela entra em câmeras cropadas da Canon. Tem estabilização ótica muito legal, muito boa. Ela é uma lente f4.5.6, então é um pouco escura, mas se você quer começar nos esportes, por exemplo, é uma lente excelente, tem um autofoco super rápido. Só não cometa o erro de não comprar a STM, certo? Tem uma versão 2 da STM, essa aqui é a versão 2. Clica no link ali que você vai comprar o modelo mais atual, mais rápido de foco dessa versão de lente. Tá, voltando para os exemplos citados, dá uma olhadinha nessa fotografia aí que eu fiz lá em Nova York. Você percebe que o ambiente tá nítido, razoavelmente nítido, porque eu fiz essa fotografia segurando a câmera, não tinha um tripé, mas ela tinha uma estabilização ótica muito boa. Era uma Tamron 15x30mm f2.8. E você percebe que o borrado se deu pelo movimento dos sujeitos na fotografia, que são as pessoas ali. Então, um efeito muito legal, dá aquele efeito de cidade que não para, cidade movimentada, eu gosto muito. Agora eu vou mostrar outro exemplo para vocês, que é uma fotografia, digamos, conhecida aqui do canal, eu já mostrei ela várias vezes, que foi a fotografia que eu mais vendi no Shutterstock, que é essa aqui que eu fiz lá na Times Square. Essa fotografia, quando eu fiz o vídeo, eu tava em $250, agora ela já passou de $300. Então você vê que ela continua vendendo. É bem legal, é bem interessante anunciar essas fotografias no Shutterstock. É um pouco mais complexo o borrado dela, é um pouco mais complexo. Por quê? Eu tinha a minha câmera, certo? Era a Tamron 15x30mm, numa velocidade lenta, certo? Eu acredito que fosse mais ou menos 1 segundo. E eu tava em cima de um ônibus em movimento. E eu tinha carros atrás do ônibus em movimento também, na mesma velocidade que o ônibus, porque a gente tava no trânsito ali. Então eles estavam basicamente indo na mesma velocidade que o ônibus. E eu tinha o resto totalmente desfocado, então deu esse efeito assim
único, bem difícil de você conseguir. Quem faz isso muito bem são os fotógrafos que fazem as propagandas automotivas. Se você for analisar qualquer fotografia de um carro novo, por exemplo, um carro esportivo, você vai ver que o carro tá nítido e o resto tá desfocado. Mas se você tentar fazer um panning com você parado fotografando, é muito difícil de você conseguir esse efeito. Então, normalmente o fotógrafo vai num carro acompanhando esse carro que foi o lançamento e ele faz as fotografias aí de cima do carro. Isso ele consegue esse efeito que você normalmente vê nos ads de carro. É normalmente assim, ele vai acompanhando o carro que está em movimento ali, aí ele consegue utilizar uma velocidade de obturação mais lenta e vai ter mais acertos, vai ter mais controle sobre a fotografia dessa forma. É mais ou menos o que eu fiz nessa fotografia, que deu muito certo. Agora um outro estilo totalmente bobalhão que eu fiz, escrevi Nessa de Vanessa no ar. Então nessa fotografia é muito simples, eu tinha lá no tripé, eu tinha uma lanterna vermelha e eu fui imaginando como é que eu faria para escrever Nessa no ar. Lembrando que você tem que escrever ao contrário, certo? Senão vai ficar muito errado. Uma longa exposição com uma lanterna, você pode fazer muitas coisas legais. Poderia ser considerado um light painting, né? Isso aí. Eu tô realmente pintando com a luz, realmente, com essa fotografia. Quero mostrar outra fotografia para vocês que é de uma roda gigante lá em Myrtle Beach, nos Estados Unidos. Essa fotografia eu gosto muito porque é surreal. Você não vê essa imagem lá no local. Você tem uma roda gigante que gira super devagar ali, ela não cria nenhum tipo de borrado, nada. Mas você, com uma câmera e um tripé e uma longa exposição, você consegue algo como essa fotografia que vocês estão vendo. Que eu gosto muito dela, eu gosto do efeito das cores ali se misturando, parece meio que um arco-íris na roda gigante. E é mais um efeito que você pode conseguir borrando as suas fotografias. Outra utilidade muito comum é em fotografias com água. A água também é um negócio que se movimenta. Eu não tenho ótimos exemplos para mostrar para vocês de água em movimento com borrado. Eu separei essa aqui, que eu tenho água batendo nas pedras, você vê o borrado da água, dá movimento, dá uma sensação de mar agitado realmente. Então eu gosto desse tipo de efeito também para fotografar o mar. Nesse caso aí eu utilizei uma velocidade razoavelmente rápida, provavelmente meio segundo mais ou menos, porque a onda ela é rápida. Se eu quero capturar a onda em movimento, eu não posso ter uma longa exposição. Se eu quisesse aquele espelho d'água realmente que fica só uma névoa, digamos, ao redor das pedras, aí sim eu teria uma exposição de 30, 60 segundos, quem sabe. Aí eu teria um efeito bem diferente desse. Então você tem que levar em consideração que dependendo do tempo de exposição que você optar, você vai ter efeitos muito diferentes na água. Essa fotografia do barco é a mesma ideia, né? Com a água, certo? Com o movimento na água. Mas como o barco ele está flutuando na água, ele fez o borrado que a água teria, né? Você vê que a água está borrada também, você vê que o verde está um pouco borrado, mas você vê que as montanhas lá no fundo, por exemplo, estão bem nítidas, porque eu tive aí uma exposição de mais ou menos 30 segundos, então eu tive todo o movimento do barco ali flutuando na água, e eu tenho partes dessa composição que são nítidas. Então realmente é um borrado proposital, você percebe que é proposital. E quando você faz algo proposital, de forma artística, você pode ter uma boa fotografia. A regra diz que você tem que tentar obter sempre o máximo de nitidez, mas se você souber quebrar essa regra, souber como explorar o borrado, você vai ter fotografias que se destacam também. E eu quero fechar esse vídeo mostrando uma das fotografias que me motivaram a ir em busca de viver de fotografia, que foi essa fotografia que eu fiz de alguns raios em Bombinhas, Santa Catarina. Eu consegui muitos likes no Flickr na época, isso me motivou a ir atrás e tal. E é uma fotografia que eu gosto muito. Tava tendo uma tempestade e eu coloquei a câmera no tripé e comecei a fazer exposições longas para tentar pegar algum raio. E assim, digamos que a técnica não foi a ideal, eu fazia exposições de 30 segundos, eu tinha os pescadores ali e por sorte eu consegui uma fotografia que eu tive um raio bem legal e também os pescadores ficaram bem paradinhos, então eu tenho uma razoável nitidez neles, mas é uma fotografia borrada. Inclusive o Shutterstock não aceitou essa fotografia porque eles consideraram que estava muito borrada, muito pouco nítida, sendo que eu adoro essa fotografia, eu acho incrível, eu gosto muito, é uma das minhas fotos preferidas.
E é uma fotografia que tem pouquíssima nitidez, exatamente porque muito do que tá aí no frame se movimentou, não exatamente porque eu balancei o tripé ou qualquer coisa, mas muito do que tá aí se movimentou. Você tem a água que se movimentou, você tem as nuvens, você tem o raio, você tem os pescadores que se movimentaram. Então tem muito pouca nitidez nessa fotografia e ao mesmo tempo eu acho que ela é uma fotografia bem interessante. Bom galera, hoje foi um vídeo bem longo mesmo, eu pensei em mostrar pra vocês algumas fotografias minhas que eu fiz com borrado, que é um efeito que eu gosto muito. Eu quero saber de vocês, coloca aí nos comentários se você chegou até aqui. Você faz fotografias borradas? Deixa o link aí do Instagram pra gente ver sua fotografia borrada, que eu gosto muito desse efeito, quero ver como é que vocês trabalham com o borrado. Legal pessoal, era isso aí, desculpa pela voz rouca e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, valeu!